Cortes na ciência. Antivacina. Cortes na educação. Fake news. Poluição. Extinção de espécies. Agrotóxicos. Desmatamento. Sério Sapiens. Fala, Sapiens! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Renan. Bom, gente, em relação ao tema desse episódio, só tenho uma coisa a dizer. As aves somos nós. É isso aí. Hoje vamos falar delas, as árvores. Vamos começar com uma reflexão. Você aí, ouvinte, sente que há árvores o suficiente na rua em que você mora e no seu bairro, na sua cidade? O que mudaria na sua vida se houvesse mais ou menos árvores? Bom, depois desses rápidos questionamentos, a gente vai entrar no tema de hoje, que são as árvores, mais especificamente as florestas urbanas. Esse termo pode até causar estranheza em muita gente, mas se você é um bom observador do ambiente urbano, já deve ter percebido que as árvores estão ao nosso redor. Ou pelo menos deveriam estar, né? Sim, Gabi. Então, definindo rapidamente aqui, as florestas urbanas são florestas ou fragmentos florestais que estão situados próximas ou dentro de uma zona urbana. Nesse contexto, podemos incluir em florestas urbanas as árvores que estão nas calçadas, praças, à beira dos corpos d'água, em unidades de conservação, em áreas públicas ou privadas, remanescentes de ecossistemas naturais ou plantadas, entre outros. Exatamente. E todos esses elementos vegetais constituem o que chamamos de arborização urbana, termo que algumas vezes pode ser usado como sinônimo de florestas urbanas. A arborização urbana está diretamente relacionada com a qualidade de vida das pessoas, desempenhando inúmeras funções. E a primeira que geralmente vem na cabeça das pessoas é a função estética, né? Com as árvores dando mais vida e cores à cidade. Alô, alô para os ipês que já estão florindo na cidade. Pois é, as meninas que alegram aí essa época do ano, né? Mas se a gente for pensar, tem tantas outras funções, como proporcionar um ambiente mais agradável, reduzir a poluição, proteção contra os raios ultravioletas, controle da umidade do ar, redução do impacto da água das chuvas e dentre tantas outras funções. Ou seja, elas vão muito além de só um rostinho bonito. Exatamente. E a lista de benefícios é gigantesca. Não é exagero nenhum dizer que, para uma cidade com milhares ou milhões de habitantes, ter uma boa qualidade de vida será necessário um bom projeto de arborização. É isso mesmo, Renan. E falando de um projeto, né, é importante a gente frisar que a gestão das florestas urbanas ela deve estar integrada ao projeto de gestão municipal como um todo. Aí que está o grande desafio, né? Os projetos de arborização eles devem estar conectados aos demais projetos urbanos, como os de drenagem, sistemas viários, iluminação pública, telecomunicação e tantos outros. E outro ponto bem relevante de um plano municipal, quando a gente aborda esse tema de arborização urbana, é a equipe que conduzirá esse projeto, ou seja, é necessário ter profissionais capacitados e uma equipe multidisciplinar. Biólogos também incluídos. Exatamente, que serão responsáveis, entre outras atividades, pela produção de mudas, plantação, manutenção e monitoramento da arborização dos centros urbanos. Isso é essencial. E para fechar esse conjunto de componentes chaves para um bom plano de arborização urbana, não dá para esquecer delas, as leis. Afinal de contas, nada é feito de forma aleatória. E nada mais justo do que a gente começar esse assunto citando a nossa querida Constituição Federal de 1988. Ela traz um marco referencial importantíssimo se tratando desse tema de meio ambiente e reflete as conquistas do movimento ambientalista da época. Gabi, se trata do artigo número 255, né? Um artigo bem emblemático na nossa área. Sim. Seria: o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Constituição também apresenta dois artigos importantes, o 182 e 183, que tratam da política urbana e que posteriormente direcionaram a regulamentação de diversos instrumentos de ordenação e gestão das cidades, como é o caso do Estatuto da Cidade. Outro ponto também, o Estatuto da Cidade coloca a figura do plano diretor como um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. O plano se torna obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, por exemplo,
e deve ser aprovado pela Câmara Municipal. E juntamente com a Política Nacional de Meio Ambiente, né, que é a Lei 938 de 81, toda essa estrutura legal que a gente comentou até agora viria a ser o início de um pensamento para a gestão integrada dos ambientes urbanos, pensando-se também na vegetação urbana. Nas últimas décadas, muitos dos planos diretores das cidades vêm estabelecendo o que se denomina de Planos Municipais de Arborização Urbana. Esses têm o objetivo de estabelecer o planejamento, a implantação e o manejo da arborização urbana nos municípios. Não, e vale destacar que também um avanço em relação ao plano de manejo das florestas urbanas. Se tratando de gestão, né, de manejo da vegetação urbana, esse é um tema muito importante. Sim, a norma que cuida disso seria sobre arborização urbana, a ABNT-NBR 12.246-1, que traz diretrizes específicas sobre serviços de poda de vegetação urbana. E alguns autores destacam a necessidade de se articular uma política nacional de arborização urbana ou florestas urbanas, de modo a se estabelecer a obrigatoriedade de os municípios criarem seus instrumentos próprios de planejamento, né? Gabi, para nos apresentar, então, uma discussão mais crítica, né, uma visão mais crítica sobre esse assunto, convidamos para uma participação especial um desses autores. Rufem os tambores. É o Daniel Tonelli Caiche, espero ter pronunciado o seu sobrenome direito. Ele é graduado em Engenharia Florestal, é especialista em Gestão Ambiental, mestre em Engenharia Urbana e doutor em Ciências Ambientais. Atua como engenheiro florestal desde 2010 na Prefeitura de São Carlos, é responsável pela elaboração e aprovação de projetos de arborização e reflorestamentos urbanos, atuando ainda no licenciamento ambiental de obras públicas. Olá, Gabriele. Olá, Gabriela. Olá, Renan. Muito obrigado pelo convite para falar de um assunto que eu tenho tanto apreço. Como vocês bem colocaram, é cada vez mais importante a gente estar conversando, se aprofundando no tema das árvores e da floresta dentro da cidade, da floresta urbana. Apesar de a gente ter um corpo robusto, cada vez maior de pesquisas e dados que mostram os benefícios da arborização urbana nas cidades, a realidade das cidades brasileiras está muito distante do que nós gostaríamos. A maioria das cidades brasileiras apresentam baixos índices, tanto quantitativos quanto qualitativos, de vegetação. Então, com a minha pesquisa de doutorado, eu tentei contribuir um pouco para a gente entender melhor por que a gente está nessa situação. Para isso, utilizei o caso de São Carlos. E o método que eu utilizei foi a análise das normas, né? Análise de documentos legais que tratam a questão da arborização urbana na cidade de São Carlos. E os resultados que eu encontrei, a partir do método que eu adotei, né, e das análises que eu realizei, foi que grande parte dessa problemática se explica pelo fato da baixa interação entre os setores, os diversos setores de análise e de planejamento das cidades. Então, os setores de meio ambiente, de trânsito, mobilidade, de desenvolvimento urbano e habitação, de saneamento, enfim. Cada tema desse tem o seu próprio corpo de lei, seu conjunto normativo, que foi feito por uma pessoa diferente, em uma época diferente, com objetivos diferentes. Mas todos esses planos, eles utilizam o mesmo espaço para se materializar, a cidade. E aí é nessa interação desses diversos planos, feitos por pessoas diferentes, com objetivos diferentes, em épocas diferentes, que surgem os conflitos. E aí eu dei o foco para a minha área de pesquisa, né, que é a arborização urbana, para explicitar como, mesmo se as pessoas quiserem elaborar um projeto para um novo bairro, um novo condomínio, seguindo a legislação a rigor, mesmo assim, ainda hoje, em 2020, com todo o conhecimento que a gente tem, ainda a gente vai estar produzindo bairros, calçadas principalmente, que vão apresentar conflitos de arborização urbana. Então é muito importante a gente estar investindo em pesquisa, em profissionais, nas secretarias, nas prefeituras, que vão se dedicar para fazer esse tipo de análise das leis que já existem, como elas podem, os gargalos e as potências que elas apresentam, né? Porque as leis, elas
elas são produzidas, mas elas não são, têm um processo dinâmico. Então, alguns instrumentos, como os planos diretores municipais, o plano diretor de arborização urbana, eles devem ser revistos periodicamente. Então, esse tipo de pesquisa, ele vai ajudar a dar subsídios para as próximas revisões desse plano, né? Então, por exemplo, eu verifiquei que as fachadas das casas, que são, né, as chamadas testadas, né, na hora que você olha de frente para a casa, elas têm metragens mínimas, de acordo com a zona que ela está no plano diretor. Então, tem, no caso de São Carlos, fachadas de 7 metros, 7 metros e meio, 8 metros, 10 e 20 metros. Se você alocar todas as infraestruturas que uma casa precisa e seguindo as normas que os diversos planos que orientam a produção de projetos de casa, por exemplo, eles trazem, então o tamanho da garagem, a distância da garagem para o canteiro de arborização urbana, a distância do canteiro da árvore para a entrada de água, para a saída de esgoto, para a saída de água pluvial, para uma placa de trânsito, enfim, se colocar, eu elaborei 50 cenários com as infraestruturas e as diferentes tamanhos de fachadas, e percebi que a maior parte dos cenários, então, que depois se materializa na construção das casas, das residências, dos comércios, das edificações, enfim, que as pessoas moram e utilizam no dia a dia, né? A maior parte desses cenários, eles apresentavam incompatibilidade, ou seja, se você não tem espaço para colocar todas essas infraestruturas. E por que assim não tem espaço, né? Porque tem uma lógica também que orienta a produção de cidades, né? Dos loteamentos, dos bairros que vão abrigar depois essas edificações. E essa lógica transforma o solo urbano em mercadoria. Quando o solo urbano é transformado em mercadoria, tudo que não apresenta possibilidade de ganho, né, ou as áreas públicas, as áreas destinadas para calçada, para as infraestruturas, é visto como uma perda uma perda da capacidade de geração de acúmulo, né, por parte de quem está fazendo o bairro, o condomínio, enfim. Então, por isso só ressalta a importância de que as leis que trazem as distâncias mínimas, que orientam as pessoas que vão fazer esses projetos, né, as construtoras, as imobiliárias, elas precisam estar muito afinadas e precisam ser suficientes. Esse mínimo precisa ser o suficiente para que todas as infraestruturas estejam alocadas de forma harmoniosa, sem conflitos, e que, né, o objetivo de tudo isso no final é gerar uma cidade confortável, uma cidade saudável, uma cidade segura para as pessoas, né? Então, essa é a importância de fazer esse tipo de pesquisa, onde as normas, as leis são o objeto de estudo principal. Bom, agora que a gente já está mais familiarizado com essa temática da arborização urbana, a gente vai conversar um pouco sobre os benefícios das árvores e de como elas impactam positivamente as cidades. A primeira vantagem, né, que vem à cabeça seria a função estética das árvores. Essa função ela está relacionada, então, à diversificação da paisagem, o que torna o ambiente bem mais agradável. Acho que a gente não precisa aqui se estender em relação a isso, porque todo mundo concorda que as árvores tornam qualquer espaço mais bonito. Esperamos que sim, né? Sim. Podemos dizer que uma rua arborizada é uma rua viva. Além dessa função estética, temos as funções ecológicas, como a conservação da fauna. As árvores servem de refúgio para diversos animais, como aves e insetos. Sim, que emitem diversos sons diferentes dos ruídos urbanos, trazendo assim a sensação de maior proximidade com a natureza, mesmo em meio à cidade. A variedade de flores e sementes atraem diversos polinizadores e dispersores, que também vão contribuir para a diversidade da flora local. Outro fator importante que a gente vai abordar aqui é o clima, né? Áreas arborizadas ajudam no controle do microclima urbano. Quando a gente fala de microclima, a gente está se referindo ao aumento da temperatura local nas cidades em relação ao entorno delas. Essa variação ocorre devido à presença de muitos quilômetros de asfalto, geralmente, prédios e telhados escuros, que acabam absorvendo a energia solar e liberando ela de forma mais lenta. É, Gabi, a famosa selva de pedra, né? Exato. Bom, aí teremos as famosas ilhas de calor, que fazem com que tanto o dia quanto a noite sejam mais quentes nos centros urbanos. Uma das consequências do calor excessivo é o aumento do consumo de energia elétrica,
devido ao uso de aparelhos como ar-condicionados e ventiladores. Problema que poderia ser facilmente resolvido pelas nossas amigas árvores. Exatamente. Pois Isso é. porque as árvores realizam um processo chamado de evapotranspiração, que é a maneira que elas têm de controlar sua temperatura, assim como nós controlamos a nossa pelo suor. Ao controlar sua temperatura, as plantas aumentam a umidade do ar ao seu redor e assim tornam o clima mais agradável. Pois é, alguém aí já ouviu falar das enchentes? Em algumas épocas do ano a gente vê notícias sobre elas bem recorrentes, né? Isso acontece porque os solos impermeabilizados pelo asfalto ou por concreto impedem a absorção da água da chuva, o que acaba contribuindo para essas temidas enchentes. E as florestas urbanas atuam justamente aumentando a área permeável, facilitando a infiltração da água no solo. E além disso, a cobertura vegetal acaba diminuindo o impacto dos ventos e a água, funcionando como proteção contra a erosão. Bom, e aí para fechar esse nosso checklist, temos a poluição do ar e as suas implicações, né? Milhares de pessoas, especialmente idosos e crianças, desenvolvem doenças respiratórias, né, relacionadas à poluição. As florestas urbanas, elas vão funcionar como um filtro, que ajudam então a reduzir os níveis de poluição atmosférica, minimizando os efeitos dos gases poluentes. Dessa forma, então, a ocorrência dessas doenças diminui, né, devido à melhoria da qualidade do ar. Depois dessa pequena lista, em que pequeno estou fazendo aspas com as mãos, caso você ouvinte ainda não esteja convencido, vamos falar então do argumento dinheiro. Um tema um tanto desconhecido em relação à arborização urbana é o IPTU verde. Vocês já ouviram ou sabem o que é, Sapiens? Bom, ele trata, né, Renan, de um incentivo que muitos municípios vêm adotando, visando estimular medidas mais sustentáveis. Ele funciona da seguinte forma: ele aplica descontos em diferentes níveis para contribuintes que adotam práticas sustentáveis em suas propriedades urbanas e representam um passo significativo no caminho para a construção de cidades mais verdes. Dentre essas medidas está o plantio de árvores nativas nas calçadas residenciais. Isso quer dizer que, ao plantar uma árvore, você tem acesso a todas as vantagens que a gente comentou até o momento, além de economizar um pouco anualmente. Sim. Outros pontos, então, que podem contar para o desconto são construção de calçadas ecológicas, reuso da água, aquecimento solar, dentre outros. E por se tratar de um tributo municipal, os descontos e as medidas levadas em conta para o IPTU verde vão variar de acordo com a sua localidade. Por isso, Sapiens, é importante consultar a prefeitura da sua cidade para ver se seu município já pratica o IPTU verde e conhecer quais são as regras para obtê-lo. A maioria das cidades que já contam com essa medida possuem em seus sites oficiais uma página ou um guia com instruções para o cadastramento no programa. E aqui na cidade de São Carlos, por exemplo, os contribuintes que possuem imóveis edificados com árvores nas calçadas, eles podem obter até 2% nos impostos de 2021, né? Sim, sendo que em algumas cidades esse desconto pode chegar até 100%. Exato, que maravilha. Sim. E as políticas públicas voltadas para o meio ambiente e urbanização são extremamente necessárias se a gente for parar para pensar, uma vez que a nossa qualidade de vida está diretamente ligada ao meio ao qual vivemos. Bom, e o Estatuto da Cidade, que a gente comentou anteriormente, ele apresenta como uma de suas diretrizes gerais a garantia do direito a cidades sustentáveis para as presentes e futuras gerações. E aí a gente pode citar coisas como o acesso ao saneamento ambiental, moradia, o direito à terra urbana, a infraestrutura urbana, o transporte e os serviços públicos de forma geral. Gabi, mas vocês saberiam nos dizer então o que são exatamente cidades sustentáveis? Tratam-se de centros urbanos que possuem diretrizes que garantem a gestão sustentável dos municípios, baseado em 3 eixos principais: econômico, ambiental e social. Garantir um meio ambiente sustentável para as futuras gerações é o principal objetivo desse tipo de projeto. Para isso, tais cidades devem prezar por um bom manejo de resíduos sólidos, pelo uso adequado da água, pelo desenvolvimento de energias sustentáveis e meios de transportes alternativos, além de garantir cultura e lazer. E citado por último, mas não menos importante, um município sustentável ele deve investir, claro, na expansão das áreas verdes.
Expandir as áreas verdes está intimamente relacionado com variar as ofertas de lazer e, consequentemente, aumentar a qualidade de vida das pessoas, seja com a aproximação das pessoas com a natureza, com a ampliação de atividades culturais e recreativas, Sim. que podem ocorrer em espaços como praças e parques. Apesar de ainda não existir nenhuma cidade 100% sustentável, existem bons exemplos a serem seguidos, mesmo aqui no Brasil. A cidade de Curitiba, no Paraná, por exemplo, é a que mais se aproximou de um projeto de cidade sustentável no país. E aí, Sapiens, o que podemos aprender então com Curitiba? Bom, Curitiba se destacou principalmente no que diz respeito ao transporte público, né? Sim. Que era utilizado por mais de 50% da população, além de apresentar extensa qualidade de área verde por habitante, quando comparada com as demais cidades. Esse cenário fez com que a cidade apresentasse menor emissão de dióxido de carbono, contribuindo com a qualidade do ar, com a conservação da biodiversidade urbana e para o bem-estar da população. Muitos fatores positivos aí para a gente considerar, né? E claro, também existem outros projetos muito bons de municípios que se aproximam de cidades sustentáveis por aqui. Só para a gente exemplificar como medidas de gestão relativamente simples podem acabar fazendo uma cadeia de benefícios imensa para a população. São Carlos, por exemplo, está em um bom caminho. A cidade entrou esse ano para o ranking de cidades que empregam boas práticas em florestas e árvores urbanas, ranking esse, promovido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O Daniel, que representou a cidade no evento, conta um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência. Uma presença ilustre aí para a gente. Esse reconhecimento internacional do programa Tree Cities of the World foi uma grande alegria para a gente aqui de São Carlos, porque esse programa ele nasce como um desdobramento do primeiro Fórum Mundial de Florestas Urbanas, que aconteceu em novembro de 2018, em Mantova, na Itália. E nesse fórum estavam presentes 700 participantes de 70 países diferentes, onde 140 trabalhos foram selecionados para serem apresentados, e eu fui apresentar um trabalho representando a cidade de São Carlos. No trabalho eu apresentava a experiência de São Carlos em declarar árvores como patrimônio ambiental. Então, as árvores, São Carlos tem aproximadamente 70 árvores protegidas por lei, e eu fui apresentar essa experiência, E no último dia do evento foi lançado um desafio. Então estavam presentes diversas autoridades, ministros de meio ambiente de alguns países, secretários, prefeitos, e foi lançado um desafio para estimular que as cidades ao redor do mundo se dedicassem mais, dessem mais destaque ao tema das florestas urbanas, Então é um consenso que as cidades ao redor do mundo precisam, por vários motivos, isso pensando em escala global, se dedicarem mais a esse tema. Então foi lançado esse desafio no programa Tree Cities of the World, que tem o objetivo de reconhecer cidades que desenvolvem boas práticas de gestão de vegetação e também estabelecer uma rede internacional de cidades, onde as cidades possam fazer intercâmbio de conhecimento, poder fazer chamadas de projetos, às vezes nacionais, às vezes continentais, enfim. O objetivo era internacionalizar, ampliar a discussão do tema, E para poder fazer parte desse programa, cada cidade tinha que submeter uma candidatura composta por 5 partes, e a primeira parte era sobre o corpo, a parte organizacional, como cada cidade trata a questão da vegetação urbana na sua estrutura organizacional, então como que se dá a hierarquia, quais são as pessoas que estão envolvidas na gestão de vegetação urbana, os departamentos, as atribuições de cada um, enfim, essa parte mais organizacional. A segunda parte era relacionada mais ao corpo legal, normativo, então quais são as normas, as leis. Então eu fiz uma pesquisa, que isso já foi uma parte do meu doutorado, uma pesquisa sobre todas as leis sobre a arborização urbana de São Carlos, as que foram revogadas, as que estão em vigência, e tinha que fazer uma articulação destacando os pontos de cada uma. A terceira parte era sobre dados,
sobre inventários e levantamentos florísticos, dados quantitativos da vegetação nas cidades. E a quarta parte era sobre os recursos utilizados, então quanto que foi utilizado em cada recurso, quanto que foi previsto pela prefeitura e quanto que foi gasto em cada ação de poda, plantio, transplante, tratamento de resíduos, enfim. E a quinta parte era sobre comunicação, envolvendo a parte de educação, de sensibilização ambiental, quais os eventos, as ações, os programas que a cidade tem para divulgar o tema, né? Então foram reconhecidos nesse programa, nessa primeiro ano do programa, 57 cidades pelo mundo e 4 cidades só na América Latina e 2 no Brasil, né? Foi São Carlos, no estado de São Paulo, e Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Então foi uma grande honra a gente ter tido esse reconhecimento, né? Então, que apesar de todos os problemas que a gente tem, que eu verifiquei no meu doutorado, que eu já via no dia a dia, que tanto que as pessoas trabalham, né, nessa área já percebem há um tempo, e os próprios cidadãos no dia a dia, nas relações com a árvore, a gente sabe, tem muitos problemas, mas também São Carlos tem um repertório único, né, como toda a cidade, mas tem desenvolvido um repertório bem interessante de normas, de leis que tratam da vegetação urbana. E ter esse reconhecimento internacional muito gratificante e está servindo, né, e desejo que sirva ainda mais como um impulsionador, um catalisador para que essa gestão e as futuras gestões cada vez mais se dediquem ao tema e possam implementar políticas que contribuam para transformar as cidades mais verdes, mais saudáveis e mais felizes para todos, né? Então, vamos dar parabéns para essas cidades que estão num caminho para uma possível sustentabilidade. E assim, lembrando que isso não inclui somente os fatores ambientais que a gente vem abordando aqui nesse episódio, mas também inclui outros fatores, como o fator social e o fator econômico. Exato. E conhecendo os exemplos, a gente consegue se inspirar e saber que tipos de medidas cobrar, né, Sapiens? E por isso é importante que a gente busque conhecer os projetos políticos de nossos candidatos, que muitas vezes não consideram as temáticas ambientais em suas propostas. Afinal, tudo é política. Estamos aí em época de eleições, né, galera? Então fiquem de olho. Importantíssimo. Bom, Sapiens, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que ele faça vocês olharem a cidade de outro modo. Queremos saber o que vocês acham da arborização da cidade de vocês. Conta pra gente no nosso Insta e no nosso Face. Só procurar lá, Sério Sapiens. Fala com a gente. E esperamos que aqueles que podem ainda estejam de quarentena. Lembrando que a gente está gravando, continua gravando, cada um na sua casa, né? Sim, por isso a gente entende muito bem como isso está sendo difícil, mas continua sendo muito preciso. Eu queria fazer um adendo e agradecer a participação do Daniel. Muito obrigada aí por ter contribuído, enriqueceu muito o nosso episódio. Sim, muito obrigado, Daniel. Muito obrigada. Bom, é isso. Se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Fiquem em casa. E até a próxima, gente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde. Boa noite e boa madrugada.